Programa Gerando Valores. Oferecimento. Primícia Lingerie. Seja um representante. Moda íntima, fitness e praia. Olá, muito boa noite. Seja bem-vindo, você telespectador aqui na Rede TV em canal 8 da NET. Pois é uma alegria muito grande sempre estar com você aqui no nosso programa inédito, sempre aos domingos aqui na Rede TV às 7h30 da noite. Antes da gente começar essa bela entrevista de hoje, você vai conhecer um pouco mais do nosso convidado. Ela tem 44 anos, nasceu na cidade de Americana. Quando todos acreditavam que ela seria veterinária, surpreendeu ao escolher cursar nutrição. Mal sabia ela que estava escolhendo uma profissão que a tornaria uma importante referência no conceito da gastronomia. Em parceria com o esposo, o chefe André Maciel, são responsáveis por uma verdadeira inovação no ramo. Márcia Rosalém, proprietária da Dona Marô Culinária Saudável. Olá, Márcia, muito boa noite, seja bem-vinda ao nosso programa. Obrigada, boa noite. Boa noite, olha só, eu tenho trago assim, algumas mulheres para poder participar aqui com a gente e tenho ficado abismado assim como vocês têm tomado conta do mercado, viu? Ah, que gostoso, isso é bom, né? É verdade, ainda mais em pleno século XXI, né, e a gente vê essa evolução das mulheres, né? Uhum. Antes da gente entrar, assim, até mesmo para você contar um pouquinho do seu início, da sua história de vida, vamos pular um pouquinho, um pouquinho lá na frente em cima disso aqui que eu acabei de dizer. Como é que você tem visto esse universo feminino hoje fazendo diferença? Eu acho que é uma coisa assim, super valorizada, né? E eu acho que é bom até para o homem, né? Para o homem poder dividir as coisas dele do dia a dia com a mulher, né? E a mulher não cuida só da parte do comércio, da parte de trabalho, mas aí tem filho, tem supermercado, tem a empregada, tem a casa. Então, acho que isso é uma coisa muito moderna e muito gostosa, porque se a gente for voltar no passado, imagina como era antes. A mulher ficava em casa o dia todo, única e exclusivamente cuidando da casa, né? Então, isso é bom também para a mulher, para o mundo moderno, para o próprio homem, que eu acho que também tem que dividir um pouquinho. Eu sou totalmente adepta, não consigo me ver em casa o dia todo cuidando de casa, apesar de adorar cuidar da minha casa, mas não me vejo em casa trancada. Acho muito gostoso, isso é muito bom. Bacana, mas claro que às vezes também tem que ter a colaboração do companheiro, né? Sim, isso que eu falei, marido, é bom pro homem também, então, nesse caso, daqui a pouquinho você vai falar do André. Que legal, o André me ajuda em tudo e faz né? tudo, com certeza. Arruma tudo, quebra, faz a listinha, ele vai no super, faz tudo. Que Nossa, bacana. isso eu não posso reclamar, não. Que legal, daqui a pouquinho quero saber um pouco mais aí do André Maciel. Que joia. Queria que você comentasse pra gente um pouco mais da sua história de vida. Você nasceu na cidade de... Americana. Foi criada aqui mesmo em Americana. Foi criada, né? minha família. Como é que foi a sua infância? Foi ótimo. Uma infância totalmente diferente das crianças de hoje, né? Onde a gente brincava na rua. Meu pai teve comércio desde quando eu nasci até mais ou menos por volta dos meus 15 anos. Meu pai era comerciante de Americana, teve supermercado. Então a gente brincava na rua, ficava dentro do supermercado. Brincava mesmo, andava de mobilete, andava de bicicleta. Fomos criados no São Domingos, num bairro super tradicional aqui de Americana. A minha família toda é daqui, estudei até meu terceiro colegial e fui embora só para fazer faculdade. Mas sou americanense, adoro aqui, tanto que assim, já morei em várias cidades, mas sempre com uma meta, um projeto de voltar para Americana. E voltei faz mais ou menos uns 7 anos, 8 anos que eu voltei para Americana. Então, sou americanense, minha família está toda aqui, minhas primas, meus primos, meus amigos... Todo mundo está aqui. Dentro da sua casa, era você, seus pais? Meu irmão, também? só meu irmão. Também? Éramos para serem 4 irmãos. Sim. 2 faleceram, aí só ficou eu e Marcelo. Eram para ser 3 homens e eu de mulher. Se eu já sofria com meu irmão que me batia, me judiava, imagina com mais 2. Então é eu e Marcelo, meu pai e minha mãe. Isso. Nossa, bacana. Eu queria que você falasse pra gente como é que foi ali a sua adolescência, você começou a estudar o que você pensava do futuro nessa época. Geralmente, 14, 15 anos a gente já começa a formar pelo menos uma ideia do que a gente quer do futuro. Ou não sabe nada que quer, né? É verdade, eu falo assim, poxa, o que eu quero? Não sei o que eu quero da vida. Né? Como é que foi pra você essa fase? Você já começava ali a formar uma ideia, o que você queria para o seu futuro? Eu nunca fui tão estudiosa quanto meu irmão, assim, se for me comparar com meu irmão sempre foi mega estudioso, eu não. Mas eu nunca repeti, sempre fui dedicada à escola, mas o mínimo ali, o básico. Porém, eu sempre tive um foco de querer fazer veterinária, sou apaixonada por animal, adoro cirurgia,
Eu falo que mesmo se eu não fosse veterinária, mas fosse médica, eu ia partir para a área de cirurgia. Eu adoro, não tenho medo de sangue, não tenho medo de hospital. Eu gosto mesmo, acho que é uma coisa minha. Sempre quis fazer veterinária, sempre. Acho que desde os meus 10 anos, mais ou menos. Sempre quis fazer veterinária. E hoje, quando a criança fala, quero ser veterinária, é porque gosta do cachorrinho, porque gosta do passarinho. Eu não, eu gostava da vaca, eu gostava do boi, eu gostava do pássaro, da cobra. Apesar de amar gato e cachorro. Mas eu gostava de animais de grandes portes. Então, assim, meu foco sempre foi ser veterinária. Então, eu fiz até o terceiro colegial aqui e fui batalhar para fazer veterinária. Mas não sou veterinária, não formei, não tenho frustração nenhuma com isso, sou muito bem resolvida na minha área, mas minha paixão era veterinária. Fiz colegial técnico, durante o colegial a gente tinha que partir por um pouquinho de estágio, eu fiz estágio em fazendas aqui da região, tudo, trabalhei com veterinários, mas não sou veterinária. Olha só. Pois é, daqui a pouquinho você vai saber um pouco mais sobre a questão da expertise dela, e é fantástico isso aí. Bom, você quando terminou o colegial, aí passou, no caso, para uma fase em que você iria buscar a graduação fazendo um curso superior para veterinário, porque foi o que você começou a buscar. Isso mesmo. Certo? E aí você ficou americana, saiu viajando para poder buscar essas oportunidades nesses vestibulares? Foi assim que aconteceu? Eu fiz um ano de cursinho aqui americana, aqui no colégio daqui mesmo, e depois aquilo que todo mundo vai falando para os pais, não, leva ela para fazer cursinho próximo de uma universidade, onde ela vai poder passar. E eu fui morar em Uberlândia, com 17 anos eu fui morar em Uberlândia, 18 anos eu fui morar em Uberlândia para fazer o cursinho da Universidade Federal de lá. Porque na época eu prestava Universidade Federal ou estadual, não prestava particular. E aí acabou que eu fui morar em Uberlândia, morei um ano lá fazendo cursinho. Aí não deu nada certo, voltei para Americana, fiz mais um ano de cursinho aqui. Foi quando eu passei na Federal de Belo Horizonte, de Minas. E aí eu fui fazer nutrição e hoje eu sou nutricionista. Tá vendo só? Viu só como é que ela mudou da água para o vinho, né? Mas antes da gente entrar um pouco mais avançar um pouco mais nessa questão da nutrição, esse período que você começou a ficar longe da família, te incomodava muito? Ou você tinha essa facilidade, né, de saber, pô, meus pais estão longe, a minha família e tal, você conseguiu contornar isso bem com as amizades que foram adquiridas ao longo do tempo? Saudade eu sempre senti muito, mas eu acho que assim, eu desde pequena eu era muito independente. E você tinha ali o seu foco? Sempre, sempre. Mesmo que de repente não dava certo ali o que você buscava, você tinha ali o foco, né? Então eu falo que hoje em dia tem pessoas que não conseguem morar sozinha, não conseguem ficar tempo sozinha. Não é assim? Tem gente que é assim, né? Não consegue ficar um tempo muito sozinha. Não, eu sempre fui muito independente, eu sempre gostei muito de ficar sozinha, mas eu senti uma falta gigante da minha família, dos meus parentes, dos meus primos aqui, mas isso não me prejudicou, tanto que eu morei sempre assim, quando eu morei em Uberlândia era uma distância grande, né? Depois eu fui morar em Ouro Preto, interior de Minas, para chegar em Americana eu tinha que pegar vários ônibus, eu não vinha de avião, eu vinha de ônibus, então era longe, eram 12 horas de viagem. Nossa. Então qualquer feriado que desse, para mim era sair tipo da sexta e voltar no domingo, metade eu passava viajando. Então assim, eu sempre fui muito independente e até hoje eu sou e gosto muito de ficar sozinha, ter o meu cantinho. Então eu não sofri muito com isso, apesar de sentir saudade, mas eu não sofri, isso não me prejudicou em nada não. Tem gente que não gosta de fazer faculdade longe. É verdade, tem pessoas que não gostam, né? Que tem muito esse apego, acaba tendo que voltar justamente por sentir muito a falta e ficar fragilizado, né? Então, nesse momento, acaba perdendo foco e tal, acaba rolando tudo isso, né? Não foi o que aconteceu. Ah, que bom. Gente, daqui a pouquinho você vai saber como é que foi essa mudança da água para o vinho. Opa, da água para o vinho não, entendeu? Da veterinária para a nutrição. Pois é, porque foi isso que aconteceu na vida da Márcia, tá? Então, não sai daí, porque no próximo bloco tem muita novidade para você. De onde vem a água que você dá banho no seu filho? Pense nisso. De onde vem a sua água? Estamos de volta com o programa Gerando Valores. Aqui fica o nosso muito obrigado, viu, pela sua audiência. Falando em audiência, eu gostaria que você conhecesse o pessoal da Primícia, viu? Eu vou dizer pelo seguinte, porque eles estão com um projeto aí fantástico
de representação de profissionais. Então, o que isso significa? Significa que se você busca uma oportunidade aí no mercado de trabalho e está em casa, ou de repente perdeu o seu emprego, ou quer um up aí no que diz respeito ao seu dia a dia para poder gerar um pouquinho de recurso, isso não é ruim para ninguém, nessa oportunidade você vai encontrar lá no pessoal da Primícia, né? Mas antes você vai conhecer uma experiência de vida de alguém que realmente tem feito diferença. Vamos à experiência Primícia. Estava desempregada, aí uma amiga minha falou, por que você não vai procurar a Primícia? Né? E eu peguei e vim. Aí chegou aqui, olhei tudo, eu não ia pegar, mas aí a Silvia falou, não, tenta. Ah, não vou não, tenta. Aí foi onde que eu peguei. Graças a ela, né, eu consegui vender bastante, voltei, peguei de novo e tô aqui até hoje. Eu não estava fazendo nada, mas depois que comecei a vender a Primícia, né, com certeza ficou melhor. A qualidade de vida melhorou bastante, sabe? Melhorou bastante mesmo, não é porque melhorou, porque eu comecei a trabalhar, né, vender bastante, sair, eu peguei bastante freguês, tudo graças a Deus. Se não fosse aqui, né, eu não sei, mas eles aqui pra mim são tudo, Primícia pra mim, sabe? Premiação, que eles dão, tudo, então anima bastante as vendedoras, né? Você venha ter uma experiência na Primícia. Pois é, então agora que você viu essa experiência, né, tenha você a sua experiência Primícia. Você vai gostar. Bom, continuando o nosso bate-papo aqui com a nossa convidada, a Márcia Rosalém, proprietária da Dona Maru, né? Por que Dona Maru? O nome Dona Maru? O nome ele foi criado, tá? Foi uma junção de nomes. Má de Márcia, Ro de Rosalém, que é meu sobrenome, colocamos o acento circunflexo, colocamos o Dona na frente e transformou em Dona Maru. Sucesso, né? Não, pois é, sucesso absoluto, né? Isso mesmo. Isso, aproveitando... Minha cunhada que inventou o nome. Foi sua cunhada? Como é que ela chama? Annelise. Annelise, tá aí, ó, os créditos. Bom, daqui a pouquinho você vai falar como que começou toda essa expertise de vocês. Mas antes, eu gostaria que você falasse pra gente dessa mudança radical, né, do sonho de ser veterinária, se transformando para uma nutricionista de sucesso. Como é que aconteceu isso? Acho que foi bem espontâneo. Eu, na minha vida, sempre assim, eu não sou ficar enrolando. Se tiver que acontecer, vai acontecer. E realmente, se tiver que dar um outro passo, vai dar um outro passo. Eu prestei vestibular para veterinária 2 anos e meio, como eu falei anteriormente, só para federal e estadual, não prestava particular por causa do custo, né, por causa do preço. E foi quando eu prestava vestibular e realmente eu não passava. Não sei se era pelo nervosismo, pelo falta de conhecimento, mas eu realmente não passava. Não ia para a segunda fase dos vestibulares. E lógico, eu ficava frustrada, ficava nervosa, ficava preocupada, ficava triste. Mas eu falava, gente, então eu vou procurar uma segunda alternativa onde eu me dou bem e onde eu gosto. Foi quando eu conheci o vestibular de nutrição, estudei um pouco a respeito da profissão. Não vou falar que eu me apaixonei logo de cara, porque eu também não sabia direito como que era, mas eu prestei numa federal, passei em 4º lugar, uma concorrência paralela com veterinária, e deu tudo certo. Prestei vestibular na Federal de Ouro Preto, interior de Minas, pertinho de Belo Horizonte, e deu certo. Fiz a faculdade durante 5 anos, me apaixonei pelo curso, é maravilhoso. É a única universidade federal do Brasil de nutrição, é em Ouro Preto, federal. E o curso é maravilhoso, muito lindo, dá para se apaixonar. O que me chama a atenção é exatamente isso, o amor que você fala dessa profissão hoje, né, de ser nutricionista, né? E você disse que quando começou o curso você não tinha... Assim, não tinha noção do que era. Né? Ainda mais os 2 primeiros anos, são matérias muito básicas, que se assemelham a outros cursos na área de biologia. Então, não é aquela coisa, mas eu estava sempre focada, eu estava lá, estava tendo gasto, meu pai estava me sustentando, eu tinha que estudar. E fui levando, fui pesquisando, fui olhando. Aí quando começa as matérias específicas de nutrição, tem tudo a ver. Eu sempre me cuidei, sempre me alimentei bem, sempre gostei, nunca falei, você, né, sou gorda, aí tem que emagrecer. Então, eu sempre me cuidei muito com a parte de atividade física. Então, eu me apaixonei. A hora que eu comecei a fazer as matérias profundas, aí eu adorei. Mas a nutrição acabou que ela abriu novos rumos para sua vida também, com certeza. E boas novidades aconteceram também, né? Com certeza. Eu sempre tive, assim, um lado empreendedor, sempre tive um foco de ter alguma coisa para mim, tanto que se eu fosse ser veterinária, eu ia ter algum projeto meu,
não digo clínica veterinária, que não era isso que eu queria, pet shop, de clínica, nada Sim. disso. Então, eu ia ter alguma coisa minha. E foi o que aconteceu. Eu sempre fui lutando dentro da profissão de nutrição para que um dia eu pudesse ter um negócio próprio. E eu, mais ou menos, não digo nem rascunhado no papel, mas na cabeça eu já sabia o que eu queria. Entendeu? Que era um cantinho de comida saudável, a pessoa não precisava ir lá passar fome, mas ela se alimentasse corretamente, sem conservantes, sem enlatado, sem embutido. Isso eu sempre pratiquei na minha vida, minha mãe sempre praticou isso junto com a nossa família, então veio vindo. Então eu sempre tive esse foco, que eu ia fazer nutrição, eu ia trabalhar, eu ia ter que passar por vários setores da nutrição, que hoje não é todo mundo que se gosta, que se adapta. Mas que um dia eu fosse ter alguma coisa minha e graças a Deus aconteceu, deu tudo certo. Queria que você falasse quem que é André Maciel na sua vida. Ah, é tudo. Tirando minha família, é tudo. Eu conheci o André dentro da área de nutrição e o André brinca até hoje. Márcia, se você fosse veterinária, você não ia ser minha esposa. Pois é, isso que Ele eu falei. fala A isso pra nutrição, mim. gente, olha que interessante. A nutrição acabou abrindo novos É caminhos, muito né? engraçado. A gente se conheceu dentro de uma mesma empresa, uma multinacional, na qual eu trabalhei anos e ele também. E nós nos conhecemos dentro de uma unidade. E o André tinha acabado de vir para o exterior, que ele trabalhava dentro da mesma empresa, só que no exterior. Ele tinha acabado de vir, ele estava em Curitiba, eu estava em Santa Catarina. E a gente se conheceu por um acaso, trabalhando, nós nos apaixonamos. Ele é chefe de cozinha, é formado no exterior, tem uma gama assim, enorme de conhecimento, tem um carinho imenso. O André é daquela pessoa que eu tô em casa, eu quero descansar, eu quero cuidar da minha casa, quero cuidar dos meus bichinhos, ou quero sair, quero passear. Ele ainda tem o prazer de chegar em casa e montar toda a janta. Ele tem isso. Nossa, que eu falo, isso? você É um verdadeiro sonho de consumo, de né? qualquer mulher. Eu sou muito sortuda, eu não preciso cozinhar, né? Olha só. E fora isso, ele organiza tudo, adora a parte elétrica e hidráulica de organizar tudo. Então, é uma pessoa muito cuidadosa, uma pessoa de coração enorme. E o André, ele nasceu para servir. Eu não tenho tanto essa qualidade. Eu nasci para cuidar, que seja de animais, que seja de pessoas, da saúde da pessoa. O André nasceu para servir, então ele tem o prazer de servir. Você já foi ao restaurante, você já almoçou lá. Sim, verdade. Excelente, viu, gente? Né? Excelente mesmo. Ele tem o prazer em servir. Então, ele adora servir, montar o que você gosta de comer. É uma pessoa que sem ele hoje eu não vivo. Mas só que, inclusive, ela até pulou uma parte, entendeu? Na verdade, hoje o André, entendeu? Além de marido, é o sócio, entendeu? Né? Da Dona Maru, né? Isso. Então, aí nesse caso, vocês ajuntaram ali o conhecimento de cada um de vocês e aí decidiram criar o restaurante Dona Maru Sabor de Saúde, né? Nós trabalhávamos na mesma empresa, em setores diferentes, mas na mesma empresa. E estávamos já namorando há um tempo, e aí foi quando eu falei, olha, vamos montar. Ele falou, mas não dá para os dois largar a empresa, porque queiram ou não, quando você monta, tudo começa. Não é fácil, né? Vendemos o que tínhamos, tá? Montamos a Dona Maru, eu vim cuidando primeiro, como era bem pequenininho, ainda dava para ficar sozinha, mas também não passou de um ano, ele teve que se desligar da empresa e vir trabalhar comigo, porque o movimento começou a crescer, e graças a Deus deu tudo certo. Nossa, então hoje você vai saber ainda, então liga para o seu amigo e fala assim, gente, olha, sabe quem que está dando entrevista? Pois é, a Márcia Rosalém, proprietária ali daquele restaurante maravilhoso, gostoso lá, o Dona Maru. Pois é, daqui a pouquinho, no próximo bloco, ela vai contar para vocês como é que ela conseguiu colocar em prática esse sonho após ter dado uma guinada na sua vida. Deixou o sonho de ser veterinária e realizou o sonho, em segundo plano, de ser uma nutricionista de sucesso. Daqui a pouquinho, não sai daí que o programa Gerando Valores volta já. De onde vem a água que você dá banho no seu filho? Pense nisso. De onde vem a sua água? Estamos de volta com o programa Gerando Valores, recebendo aqui nessa edição de domingo, inédita aqui, a Márcia Rosalém, proprietária do restaurante Dona Maru. A Márcia, ela disse no bloco anterior que ela, além de ter encontrado o amor da vida dela,
né? Ela também encontrou ali o seu sócio e diz ela que não há sócio melhor, porém é o marido. O que para muitas pessoas acaba sendo um problema, né? Essa convivência de você ter na mesma empresa ou o marido ou a esposa também, né? Como é que é essa convivência de vocês? É bem tranquila. Talvez assim, porque as funções são bem divididas, tá? Os pensamentos são iguais, os objetivos são iguais. E o André cede muito. É mesmo? Talvez seja por isso. Porque às vezes, você quer mais. E o André cede muito. Então talvez seja isso que dê certo. Sim. Não, mas também não é só isso, não. Eu acho que assim, é uma convivência diária, é um fechamento diário, é uma conversa ali diária, um fechamento do dia mesmo, sabe? E com o mesmo foco, porque às vezes você tem um pensamento, a pessoa tem um outro, se vocês não conversarem, vai sair duas coisas completamente diferentes, Verdade, né? verdade. Então ele cuida muito da produção hoje, cuida toda da parte de produção, eu cuido toda da parte de dieta, da parte de financeiro, e os dois cuidam no cliente, que eu acho que hoje, assim, o cliente é o principal nosso, né? Então, dá tudo certo mesmo, mas eu acho que é por isso que eu falei, o André que cede, então dá certo, né? O homem tem que ceder, é ele. Verdade, tem que ceder. Bom, falando aqui da Dona Maru, qual que é o diferencial de vocês? Porque eu vejo tantas pessoas falando da qualidade hoje, que é o restaurante de vocês, da comida de vocês. Onde que está o diferencial nisso aí? Eu falo que hoje em dia, ter um diferencial no trabalho é muito importante, né? Ter um diferencial na tua empresa, no desenvolvimento do teu trabalho. E hoje, aqui em Americana, talvez não seja conhecimento de todos, mas tem muita gente fazendo culinária saudável. Muita gente. E o que é culinária saudável? Digo, não está nem fazendo, mas está divulgando como culinária saudável. E o que é a culinária saudável hoje? Não é você ir ao meu restaurante, passar fome e comer pouco. Não é isso. A culinária saudável é comer pouco. Não sei se você pensa assim, mas não é. Tá? É difícil. Não é. Culinária saudável é você se alimentar de alimentos saudáveis, tá? Qual não vai fazer mal para o teu organismo. Então, assim, enlatados, embutidos, conservante, caldos prontos, extrato de tomate, milho verde enlatado, ervilha, salsicha, isso a gente não usa. A gente faz controle de sódio, a gente usa o sódio com menor teor de sódio, o sal light, a gente não usa nada que vai açúcar refinado, nada que vai farinha refinada. Então, isso é culinária saudável. Não vai fritura, tudo é assado, tudo é cozido, tá? Então, isso é culinária saudável. Culinária saudável não é você se alimentar e passar fome. Lógico que você também não precisa comer uma quantidade exagerada que o seu corpo não peça, tá? Mas culinária saudável é isso. Incluir alimentos que vão fazer a digestão melhor, o intestino funcionar melhor, controlar melhor seu colesterol, seu triglicérides, sua glicemia. Isso é o diferencial. O que eu achei bem interessante foi quando vocês falaram sobre a questão da quantidade de programas que vocês têm, né? Para poder suprir toda essa demanda hoje no mercado, né? E como é que foi a criação disso e como é que vocês chegaram hoje a 180 programas? Hoje, independente do restaurante, o restaurante ele funciona para o almoço e funciona para o jantar. Nós temos um Spa Dona Maru, é um segundo segmento da Dona Maru, tá? Chama Spa Dona Maru, é onde a pessoa recebe todas as refeições dela. Então vai café da manhã, lanche da manhã, almoço, lanche da tarde, jantar e lanche da noite, tá? E hoje nós temos em média... Isso a parte do restaurante, no Isso a parte do restaurante. Que interessante. Produzido dentro da mesma cozinha, com a mesma equipe, tá? Que bacana. Porém, é um serviço que nós oferecemos, tá? Hoje nós atendemos Americana, Santa Bárbara, Nova Odessa e Sumaré. São as 4 cidades da região. Essa entrega ela é diária. Hoje nós temos uma média de 180 kits, 180 spa que nós entregamos todos os dias. Que vocês entregam, né? E a propaganda boca a boca. Boca a boca é interessante, é o que funciona muito nos dias de hoje, inclusive, né? Só que para isso você precisa ter uma estrutura bacana, né? Hoje você tem quantos profissionais que trabalham com vocês? Hoje nós estamos em média entre motorista, os motoboys que fazem as entregas de marmitex do restaurante, caixa, uns 18 funcionários, tá? Mas hoje... a nossa mão de obra, ela é até enxuta pelo número de refeições que nós fazemos, tá? Por quê? Porque a gente investe muito na parte de equipamentos. Então, temos fornos hoje que assa, grelha, cozinha, em coisa de 5 minutos. Tá? Então tem esse outro lado também que tem que ter um foco. Hoje a gente não frita nada e sobre imersão, é tudo assado no forno. Então dá para fazer um arroz no forno, cozinhar feijão no forno, fazer bife à parmegiana, empanadinho com farinha, sem glúten, assado no forno. Isso é tecnologia dentro de uma culinária saudável. É importante, inclusive, a gente lembrar que a qualidade de vida,
certo? Ela passa pela qualidade da alimentação também, né? Acaba que você, tanto você como o André, acabam realizando um sonho hoje de proporcionar isso para as pessoas. Como é que é para você quando você recebe o feedback de alguém quanto ao alimento que você faz? Ah, isso é muito importante, né? Eu falo que hoje você alimentar-se na hora do almoço, lembrar daquela refeição até às 5 horas da tarde, isso é horrível. Não verdade. pode acontecer isso. Você ficar lembrando que você almoçou até 5 horas da tarde, não. Passou-se no máximo 3 horas, o teu alimento tem que ter feito digestão, tá? E o André também, ele tem muita preocupação com isso, com o modo do preparo do alimento, para que a digestão seja feita muito rápida. E todos os nossos clientes, as primeiras coisas que eles falam, a comida é muito saborosa, é um tempero muito leve, você sente que você não fica lembrando da comida até tarde, a digestão é feita rápida, então você também, assim, a digestão feita rápida, depois de 3 horas você vai comer de novo, que é o correto, né? Hoje a parte de gastronomia, ela está voltada muito para isso também, tá? Então, assim, o André, como ele se especializou, como ele fez muito curso, muita atualização em cima da culinária saudável, ele preza muito isso. E hoje, assim, grandes chefes, grandes cozinheiros, pessoas que se interessam pela própria culinária, tá trabalhando nessa parte mais saudável, de incluir ingredientes que façam com que tua digestão seja mais rápida. Isso é muito importante. Tá, onde a Dona Maru quer chegar? Inclusive, vocês têm um projeto interessantíssimo, que é um projeto de franquias, Franquia. né? Como é que tá? Como que vocês pensam nisso? Poxa, onde a gente vai chegar? Todo dia a gente fala que o nosso dia foi maravilhoso, que já poderia fechar, Dona Maru, que a gente estava satisfeito, mas não é assim. Hoje, faz 2 anos, nós reformamos o prédio como um todo, para padronizar a parte estrutural da franquia. Hoje a franquia ela está todinha formatada, em termos de manuais, em termos de tudo, todos os procedimentos, já teve auditoria, então está toda formatada para a franquia. E nós vamos começar, e é uma formiguinha assim, bem pequenininha ainda, a comercializar a franquia, tá? Mas a gente está com um projeto, sim, de abrir novas unidades, que seja em Santa Bárbara, Piracicaba, que é uma cidade que a gente tem muito cliente pede mesmo uma unidade em Piracicaba, própria Santa Bárbara, que é aqui do lado, mas tem muitos clientes nossos que são de lá, que solicitam, e nós estamos com as metas para abrir franquia, comercialização de franquias mesmo. Isso é muito bacana. Teve algum período assim, de dificuldade que você passou desde quando você começou com esse trabalho? Eu falo que a dificuldade nossa não é nem conquistar novos clientes, não é, porque o novo cliente ele vem, né? É você manter os clientes antigos, né? E quando você trabalha com um segmento muito restrito, que é o nosso, é difícil você passar isso para as pessoas e você manter esses clientes sempre ativos. Então, por exemplo, a pessoa liga, pede uma marmitinha, mas ela acha que vai vir aquela marmita com uma quantidade muito grande, digamos, e aí a pessoa liga e fala assim, nossa, mas é só isso de comida? Então, eu falo que a manutenção dos clientes que existem é uma dificuldade nossa, sabe? E também, assim, digamos que quando você tem que passar isso para um cliente, você tem que passar de uma forma muito correta qual é o teu conceito. É diferente você ir num restaurante. Você vai avaliar única e exclusivamente se a comida é gostosa, se o cardápio é bom, se o preço é legal, se o preço é justo. E o nosso não, é um diferencial muito grande. Tem um propósito muito grande. Então, a manutenção do cliente é um desafio nosso todos os dias. Nossa, né? que fantástico mesmo. E hoje, se a pessoa quiser ir na Dona Maru, ter acesso ao cardápio excelente que vocês têm, o que ela tem que fazer? Nós ficamos abertos de segunda a sábado, das 11 até as 2 horas da tarde. Para o jantar, de segunda a quinta, das 18 às 21. Nós temos delivery de segunda a sexta e nós temos o spa. Então, é só aí que nós estamos lá de braços abertos para recepcioná-los. A questão do spa, também se a pessoa quiser fazer parte do projeto, ela basta ligar, como é que ela pode? Pode ligar. Qual o número que ela liga? É 3828-3792, 3461-0698. Hoje nós temos os 2 sites disponíveis. donamaro.com.br, que é o site onde disponibiliza toda a parte do restaurante, e o Spa Dona Maru, que é a parte voltada só para a parte de dieta mesmo.
Fantástico. Bom, a entrevista maravilhosa, mas pena que já está acabando, né? Eu queria passar para as suas considerações finais, mas agradecendo mesmo a sua participação. Eu que agradeço pelo convite, pela participação. Um dia você foi lá no restaurante do nada, né? Verdade, Foi almoçar, né? dizer ele a mim que ele gostou demais. Muito, é verdade. E eu tenho assim, eu passo isso para minhas funcionárias também. Pergunta para a pessoa de onde que ela veio, por que que ela veio, com quem que ela veio indicada, qual é o objetivo dela que ela foi almoçar lá. Tem gente que foi lá só para conhecer, tem gente que está passando na rua, tem gente que foi lá única e exclusivamente para procurar uma dieta. E foi o que eu te perguntei, né? É verdade. E você comentou a sua história. Eu que agradeço pelo convite, em nome meu e do André e toda a equipe da Namarô. Oh, que bom. A você de casa que teve esse tempinho conosco, eu gostaria de agradecer a sua atenção, né? Que pra gente é muito importante a sua audiência, e gostaria de desejar uma semana maravilhosa, muito abençoada por Deus. E lembrando que no próximo domingo teremos uma nova edição do programa Gerando Valores. Grande abraço e até essa próxima oportunidade. Programa Gerando Valores. Oferecimento Primícia Lingerie. Seja um representante. Moda íntima, fitness e praia.